Rio de Janeiro, Paris, Praga, Moscou, Berlim, Brasília. Tonal, atonal, serial, aleatório. Mutações no estilo e na vida de Cláudio Santoro. Oi gente, o meu nome é Lúcio Mota, eu sou professor de oboé da Universidade Federal de Santa Maria. E neste segundo vídeo sobre a música para oboé de Cláudio Santoro, eu vou falar sobre a Mutazione in 10 e a fantasia sul-américa. Da mesma forma que no outro vídeo, eu vou fazer uma pequena contextualização histórica de cada uma das obras e depois vou falar sobre cada uma delas especificamente. Apenas recordando um pequeno trecho do vídeo anterior, o Santoro, na primeira fase da vida, escrevia música dodecafônica. Em 1948, ele estava em Paris estudando composição e regência. Como vocês também sabem, ele era membro do Partido Comunista. Houve então um congresso em Praga, chamado de Segundo Congresso dos Compositores, na realidade, dos compositores do bloco soviético. Santoro foi participar, ele era o único brasileiro, talvez o único das Américas, participando desse congresso, e ali, no fundo, o que se decidiria, ou o que seria anunciado, para ser mais específico, seria quais eram as diretrizes do Partido Comunista da Rússia, da União Soviética, para a música de uma maneira geral, para todos os compositores que estivessem em alguma ligação com o Partido Comunista. A principal decisão deste congresso foi a condenação da música dodecafônica. O que isso significa para Cláudio Santoro? Se a música dodecafônica foi condenada, o que colocar no lugar? A estética predominante seria a do realismo socialista. Se pregava que a música deveria ser objetiva, deveria ser compreendida pelo maior número de pessoas e que a utilização de músicas folclóricas deveria ser priorizada. Depois desse congresso, Santoro volta para o Brasil, vai enfrentar algumas dificuldades profissionais, mas sobretudo ele vai buscar uma nova forma de se fazer música, buscar um novo estilo e, de alguma maneira, ele se aproxima do estilo da escola nacionalista, talvez daquela estética do Camargo Guarnieri. A gente não pode esquecer que esse é o período da Guerra Fria, da corrida espacial, da corrida armamentista. Santoro vai sofrer diversas perseguições políticas. Por exemplo, ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos e não pôde receber o prêmio porque era membro do Partido Comunista. Ele também teve dificuldades de encontrar emprego. Mas em 1962, tudo isso muda. O Darcy Ribeiro, que é o fundador da Universidade de Brasília, convidou Cláudio Santoro para organizar o departamento de música da UNB. Pois bem, como é sabido, em 1964 houve um golpe militar, começaram as perseguições a alguns professores da UNB e em 1965 um grande número deles foi demitido. Nesse contexto, Cláudio Santoro pede demissão em solidariedade aos seus colegas. Ele volta então para a Europa, passa um novo período de alguma dificuldade e incerteza profissional, mas finalmente em 1970 ele é contratado como professor na Escola Superior de Música de Heidelberg, Mannheim, na Alemanha Ocidental. Agora que a gente falou um pouco do contexto histórico, vamos falar um pouco da música. Em 1948, como foi dito, o Santoro muda radicalmente o estilo. Deixa de escrever música dodecafônica, como a sonatina para oboé, e passa a escrever música neotonal, modal, com harmonia de terças ou quartas. A gente pode sentir uma influência do Camargo Guarnieri, Villa-Lobos às vezes, Paul Hindemith, Bela Bartok. Mas, no início da década de 60, esse estilo parece não mais satisfazer o Cláudio Santoro. Se a gente ouve o final da Sinfonia número 7, a gente já observa uma tentativa de superação do estilo nacionalista. Ainda no Brasil, no período que ele estava na UNB, Santoro volta a escrever música serial. A gente precisa lembrar que a década de 1960 é o auge
da vanguarda europeia. Bruno Maderna, Luciano Berio, Stockhausen, Pierre Boulez são os compositores mais destacados nessa época. No caso específico do oboé, a gente tem que lembrar do Heinz Holliger. Esse também é o momento em que ele se alia a esses compositores e começa a explorar uma nova linguagem do próprio instrumento. Uma vez que o Cláudio Santoro está alinhado com esses compositores, sobretudo com essa estética na realidade, ele vai explorar essa técnica estendida, não apenas do oboé, mas de diversos instrumentos, numa série chamada Mutationen. Bem, vamos falar da Mutationen 10 para oboé. Essa peça foi escrita em 1976, praticamente uma das últimas obras que ele escreve, né, nesse estilo da vanguarda europeia. A peça é dedicada ao Georg Merwein. A Mutationen explora a técnica estendida do oboé. De que maneira? Ou, em outras palavras, como a gente poderia descrever a Mutationen? Vamos pensar no início da peça. A obra se inicia com a nota Ré da segunda oitava. Logo depois, a gente começa a ouvir uma transformação desse som, uma mutação. Aliás, Mutationen em latim quer dizer mutação. Esse Ré, aos poucos, vai sendo transformado. Primeiramente, um vibrato intenso, depois, uma digitação alternativa, uma ornamentação com notas bastante rápidas, depois, multifônicos. Grosseiramente falando, esta é uma descrição da primeira página da Mutationen. O que a gente vai encontrar, então? Uma obra que tem os sons normais e os sons estendidos, a nova técnica. Então, glissandos, trinados duplos, harmônicos, multifônicos e também microtons, no caso específico, quartos de tom. Em 1978, a gente vai assistir uma nova e radical mudança, não apenas na música, mas na vida profissional do Cláudio Santoro. Ele foi convidado pelo reitor da Universidade de Brasília para retornar como diretor do Instituto de Artes e também para criar a orquestra do Teatro Nacional. Santoro deixa a Alemanha, regressa ao Brasil. Rapidamente retoma as suas sinfonias. E agora a sinfonia número 9, 10, 11, 12, 13 e 14 são obras neotonais, neomodais, seriais, ou seja, todas as técnicas que ele utilizou ao longo da carreira são sintetizadas nesta última fase, na maturidade de Cláudio Santoro. É neste contexto, então, que a gente encontra a fantasia Sul-América para o oboé solo. Da mesma maneira que a Mutationen faz parte de uma série, a fantasia Sul-América também faz parte de uma série. Na realidade, peças de confronto para um concurso. Eu observo na fantasia Sul-América algo que eu, na realidade, observo em toda a obra do Cláudio Santoro, desde a primeira fase até a última. Em primeiro lugar, um aspecto rítmico, vigoroso. Em segundo lugar, ou justaposto a este primeiro aspecto, em contraste com este primeiro aspecto, o lirismo. Dessa forma, a fantasia começa com uma espécie de marcha muito vigorosa, seguida de uma belíssima linha melódica. Ela explora, dentro da técnica normal, tradicional do instrumento, toda a tessitura do oboé, desde aquele famoso si bemol, mas dessa vez em fortíssimo, o si bemol grave, até o lá bemol da terceira oitava.
Cláudio Santoro, posteriormente, utilizou algumas das fantasias para fazer parte da sua Sinfonia número 12. Essa sinfonia é conhecida como Sinfonia Concertante. Cada seção dessa sinfonia é composta por uma fantasia sul-américa, agora acompanhada por grande orquestra. Essas peças podem ser tocadas isoladamente. No caso da fantasia para oboé, até onde eu sei, a versão orquestral ainda não foi estreada. Bem, eu gostaria de concluir esses 2 vídeos falando um pouco sobre a recepção, a história dessas obras junto aos intérpretes e ao público. A Sonatina para oboé e piano foi composta em 1943 e estreada em 1947. O oboísta foi o Heinz Breitinger, um oboísta alemão que fazia parte da Orquestra Sinfônica Brasileira. A Mutationen foi dedicada ao Georg Merwein, mas ela foi estreada pelo Leon Biriotti. A primeira gravação da Sonatina 1943 acontece em 1962, justamente pelo Georg Merwein. A Mutationen, por outro lado, foi gravada em 1988 pelo Ricardo Rodrigues. E quanto à fantasia sul-américa? Bem, aí uma curiosidade. Existe uma gravação do Andrés Spiller, um grande oboísta argentino, uma gravação comercial. Você vai encontrar aqui no YouTube muitas gravações da versão para saxofone. Isso mesmo, o Santoro autorizou que os saxofonistas tocassem a fantasia sul-américa. No entanto, você vai encontrar muito poucas versões da obra para oboé. Isso me indica algumas coisas. Primeiro, a Sonatina faz parte do repertório. Muitas pessoas gravaram, eu quero dizer, mais de uma pessoa gravou. Várias pessoas tocam, conhecem. A Mutationen, por outro lado, é pouco conhecida e assim pouco tocada. No caso da fantasia sul-américa, me parece que ela ainda não despertou o interesse dos oboístas. O que fazer diante dessa realidade? Bem, no meu caso, eu estou estudando a Mutationen. É uma obra realmente muito interessante, um grande desafio e realmente gratificante quando a gente vence as dificuldades. A fantasia sul-américa, já toquei algumas vezes, de fato não é aquela obra que eu mais adoro, mas é muito legal de tocar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de assistir os outros vídeos da série, o primeiro deles sobre a Sonata Fantasia para oboé e piano, do Amaral Vieira, o segundo sobre a Sonatina, e aguarde os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um grande abraço e até logo!